Atenção, alunos, estou aqui hoje do lado de uma máquina do tempo, vou fazer uma viagem. Venham comigo, venham. Turmas, onde estou? Estou na época da escravidão no Brasil. Olha que sofrimento. Que sofrimento, turmas. Homens, mulheres, crianças eram escravizados. Não tinha idade para a escravidão. No século XIX surgiu o movimento abolicionista, dando um passo muito grande para o fim da escravidão no Brasil. Bom dia, turmas do 5º ano da escola Cantinho Feliz. Excelente quarta-feira, hoje, Goiânia, dia 21 de outubro de 2020. Estou hoje com história. Vamos trabalhar os movimentos abolicionistas, as leis que tivemos aí antes da escravidão, o fim da escravidão. Peguem o livro de vocês de história, abram na página 144. Vamos lá? Um dos maiores passos para o desenvolvimento da cidadania, da história do Brasil, foi o fim da escravidão. E ele ocorreu através aí dos movimentos abolicionistas que iniciaram no século XIX. O livro de vocês traz uma imagem aí falando sobre um dos abolicionistas que fizeram história. O livro diz assim, fala sobre André Rebouças, né, uma foto aí que foi tirada por volta de 1862 e diz assim: o Brasil finalmente vai florescer, um movimento abolicionista em massa exigindo o fim imediato da escravidão. O abolicionista brasileiro foi singular por possuir uma significativa minoria de líderes mulatos e negros. Entre eles, o engenheiro André Rebouças, o farmacêutico José do Patrocínio, o político Luiz Gama e Quintino de Lacerda, líder de uma comunidade de 10.000 escravos fugitivos. Então, essas pessoas fizeram a diferença, pois através deles houve aí um movimento abolicionista e logo em seguida o fim da escravidão. O trabalho escravo, ele foi acabando aí de maneira gradualmente, pois assim os grupos que representavam aí os fazendeiros, eles ganhavam tempo para se organizarem e repor aí essa mão de obra escrava. Então, primeiro eles foram aprovando algumas leis. O livro trouxe para vocês a lei do sexagenário, a lei do ventre livre. O nome já diz, sexagenário, né? Então, os idosos, né, que tinham aí acima de 60 anos, eles não podiam mais trabalhar como escravos. E também a lei do ventre livre, que a partir de uma determinada data que foi aprovada aí essa lei do ventre livre, as crianças que nasciam também não podiam ser escravas. O ventre livre, ela foi vigorada em 1871. Tivemos também a lei Eusébio de Queiroz. Então, em 1850 ficou aí proibido o tráfico de negros escravizados, que seriam escravizados. Então, Eusébio de Queiroz foi a primeira lei aprovada. Em seguida veio a lei do ventre livre e depois a lei dos sexagenários. Portanto, em 1885, os escravos com a idade aí acima de 60 anos se tornaram livres. Fazendo história. Então agora eu vou falar sobre Maria Firmina dos Reis.
Maria Firmina dos Reis foi uma importante escritora brasileira, considerada a primeira mulher a escrever um romance no Brasil. Nasceu no estado do Maranhão em 1825, de família humilde. Assim como todas as mulheres, não podia frequentar a escola. Com a ajuda de alguns parentes, mas na maioria das vezes sozinha, ela estudava, teve uma boa formação intelectual e se tornou professora na sua fase adulta. Ela abominava a escravidão. Escreveu o livro Úrsula, que foi o primeiro romance abolicionista da história brasileira. Ela também publicou mais 3 livros defendendo o fim da escravidão. Criou também, aos 54 anos, uma escola frequentada por meninas e meninos. Turmas, então conhecemos um pouco aí sobre a história de Maria Firmina dos Reis. E agora quero que vocês acompanhem comigo a leitura da página 145 de uma parte aí do livro que ela criou, o romance Úrsula, que diz assim: meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida. Passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé. E para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como animais ferozes das nossas matas. Então ela retrata aqui bem forte como era esse trajeto aí das pessoas que vinham para o Brasil para serem escravizadas. Turmas, então aí, né, no final da década de 1880, o fim da escravidão ele foi exigido aí por diversos grupos, fortalecendo então o movimento abolicionista. Aí temos um texto aí que pede para ser lido, quero que vocês acompanhem comigo na página 146, que diz assim: leia o texto. O movimento abolicionista tornou-se irresistível nas áreas cafeeiras. Com uma nova consciência de si mesmos e encontrando apoio em segmentos da população que simpatizavam com a causa abolicionista, grandes números de escravos fugiram das fazendas. A escravidão tornou-se uma instituição desmoralizada. Quase ninguém se opunha à ideia de abolição, embora alguns reivindicassem que os fazendeiros deviam ser indenizados pela perda de seus escravos. O único grupo que resistiu até o último minuto foi os dos representantes dos fazendeiros das antigas áreas cafeeiras. Em maio de 1888, eles votaram contra a lei que aboliu a escravidão no Brasil. Mas não resolveu nada, né? Pois a princesa Isabel, que estava aí no lugar do seu pai, que estava realizando uma viagem, no dia 13 de maio de 1888, ela assinou aí a lei que ficou conhecida como Lei Áurea, que libertava então todos os escravos do Brasil. Creio eu que vocês aí devem estar se perguntando: professora Luciana Tavares, mas como ficou aí para esses escravos com o fim da escravidão? Bem, gente, eles sofreram ainda muito, pois eles não tinham espaço aí reconhecido
na sociedade, eles não muitos ficaram nas fazendas dos seus aí antigos donos e eles aceitavam aí um salário bem baixo, trabalhavam muito e tinham um salário bem baixo. O governo não ajudou de forma alguma. Então eles criaram também bairros que ficou conhecido como os bairros africanos. Lá eles tinham uma política bem solidária entre eles. Uns ajudavam os outros, mas viviam de forma bem precária. Somente com o passar do tempo aí, através de muita luta, muita perseverança, que eles conseguiram ocupar o espaço tão merecido na nossa sociedade brasileira. O livro de vocês traz uma pergunta que eu quero que vocês respondam no caderno, na página aí 147. A pergunta da página 147 é a seguinte: você sabe o que é trabalho comunitário? Cite exemplos. Então responda aí no caderno de vocês, né, o que é um trabalho comunitário e cita aí alguns exemplos. Vamos para a página 148, né? Vamos para os exercícios da página 148. Número 1 diz assim: de que maneira o movimento abolicionista contribuiu para o fim da escravidão no Brasil? Respondam. Número 2. Quem era contra a abolição da escravidão, que medidas eles tomaram para tentar preservar seus interesses? E a última, exercício 3, diz assim: como era a situação dos ex-escravizados após a abolição? Marque um X na alternativa correta. A primeira alternativa diz assim: após conquistar a liberdade, os ex-escravizados passaram a trabalhar para o governo, ocupando cargos públicos. Segunda opção: parte da população continuou trabalhando nas fazendas em troca de baixos salários. Nas cidades passavam por uma série de dificuldades para conseguir emprego e moradia. E a última opção diz assim: os ex-escravizados receberam uma indenização do governo. Com isso puderam investir em seu próprio negócio e prosperar? Pausem, responda, logo em seguida farei a correção com vocês, para vocês. Então, play e vamos para a correção. Exercício 1 diz assim: de que maneira o movimento abolicionista contribuiu para o fim da escravidão no Brasil? Então, coloquei para vocês, né, que o movimento abolicionista contribuiu para acelerar o processo de desgaste do sistema escravista, tornando-o uma instituição desmoralizada que passou a ter o apoio de poucas pessoas, exercendo, assim, pressão sobre o governo para que a escravidão tivesse fim no Brasil. Então, essa foi a correção do exercício 1. Vamos agora para o exercício 2. Correção. Correção do exercício 2. Quem era contra a abolição da escravidão? Que medidas eles tomaram para tentar preservar seus interesses? Então, temos aí, né, os fazendeiros das antigas áreas cafeeiras e os grandes proprietários de escravos. Para tentar preservar seus interesses, eles utilizaram seu poder econômico e influência política para adiar a abolição total da escravidão. O exercício 3, nós tínhamos aí 3 opções, a correta é a segunda, que diz assim: parte da população continuou trabalhando nas áreas em troca de baixos salários. Nas cidades passaram por uma série de dificuldades para conseguir emprego.
e moradia. Então, né, a opção correta foi a segunda, né, sobre a situação dos escravos, né, dos ex-escravos após a abolição. Ok, turmas? E assim como eu havia dito, eu quero que vocês façam a questão da página 147 no caderno, explicando aí o que é um trabalho comunitário. E você vai dar alguns exemplos, então eu quero que vocês aí coloquem, né, que o trabalho comunitário, que ele é um trabalho em que pessoas ajudam outras pessoas e que vocês citem exemplos também, tá? Depois vocês postem nos grupos de WhatsApp para as professoras de vocês olharem. Combinado assim, turmas? Então, ó, um beijinho a todos. Só que antes, nós temos ainda a página 149, que fala sobre investigue e aprenda. A vida em comunidade. A solidariedade foi um elemento muito importante nos bairros que foram formados por ex-escravos no final do século XIX. Atualmente, a solidariedade continua sendo fundamental, principalmente no dia a dia dos moradores das comunidades mais carentes. Sobre esse tema, em grupo, faça uma pesquisa em livros, jornais e revistas e procure saber: A. Quais são os bairros e as comunidades carentes que existem em sua cidade ou próxima a ela? Como elas surgiram? B. Como é o dia a dia das pessoas que vivem nessas comunidades, favelas ou bairros pobres? Quais são suas principais dificuldades e reivindicações? E a letra C. O que tem sido feito pelas autoridades políticas, prefeitos, vereadores, secretários e pelos moradores para combater e amenizar essas dificuldades? Então você pode fazer aí na forma de um texto, depois postar também para seus professores verem nos grupos de WhatsApp, falando aqui sobre esse assunto que foi colocado no Investigue e Aprenda, a vida em comunidade. Após investigar e responder essas questões, cada grupo deve apresentar o resultado da pesquisa para os colegas de sala. Se possível, apresente fotos e lugar e localize-o em um mapa da cidade. Então, infelizmente, não temos como fazer essa apresentação, que seria feita em sala de aula. Então, quero que vocês postem o texto de vocês nos grupos, tá bom? Se quiserem também gravar um vídeo falando sobre esse assunto que você descobriu através da pesquisa, fique à vontade. Agora sim, beijo, beijo, tchau, tchau e até nossa aula de amanhã. Tchau, turmas do 5º ano da Escola Cantinho Feliz.